Olá, seja bem-vindo! Aberta a tradicional Feira do Livro de Pelotas, que este ano está na 45ª edição. O tema: Cidade dos Livros, Patrimônio e Imaginação. A Biblioteca Pública Pelotense, que completa 142 anos, é a grande homenageada desse evento. Afinal, é nela que podemos encontrar e ler jornais, livros, documentos raros que contam um pouco da nossa história. Este ano, o patrono da feira é o jornalista e escritor Clécio Santos, que escreveu o livro Biblioteca Pública Pelotense. E para completar essa homenagem a um espaço que muitas vezes passa desapercebido, ao lado da prefeitura, nada mais justo do que ter como oradora da feira a primeira mulher diretora presidente dessa biblioteca, Lizarbe Crespo da Costa. E é como patrono da feira que a gente vai ter o nosso programa de hoje e é quem está entre nós, Clécio Santos. Clécio, é um prazer te rever depois de tantos anos, te dar os parabéns por esse teu trabalho, que durante o programa a gente vai conversar, vários livros dedicados à Princesa do Sul. E primeiro saber contigo como é que foi essa tua receptividade quando te convidaram para ser o patrono da feira. Primeiro, que bom estar aqui contigo, Fernanda, minha colega de tanto tempo na faculdade. Uma ligação da prefeita, eu fiquei super honrado, porque o fato de eu estar longe de Pelotas, eu já estou há quase 2 décadas em Brasília, trabalhando lá e atuando lá, eu não rompi os meus laços com Pelotas, onde eu me formei, aqui eu fiz os meus amigos, você é uma delas. Para matar um pouco essa saudade, eu acho que eu encontrei uma forma que foi começar a fazer livros sobre Pelotas, daqueles prédios que eu julgo os mais importantes na construção da história, da cultura, da arquitetura. Comecei com 7 de Abril, Teatro do Imperador, depois fiz o Mercado e agora da Biblioteca. Então, assim, é uma forma que eu acho que eu tenho de agradecer Pelotas por tudo que ela fez por mim. Assim, a minha carreira jornalística se iniciou aqui. Então, se eu estou bem e se eu estou há muito tempo em Brasília, é graças ao início que eu tive aqui em Pelotas. Então, a cidade sempre me acolheu, a cidade sempre foi muito leal comigo e é uma forma que eu estou retribuindo tudo que a cidade fez por mim através dos livros, e eu acho que tem sido um sucesso, pelo menos isso, porque a receptividade que as pessoas têm tido com os livros são muito boas. Hoje tu és coordenador de comunicação do ministro Osmar Terra. Sim. É isso, né? Que tu cuida da área social ou da área Bolsa Família, agrária. Isso. O ministro foi escolhido ano passado e aí acabou, eu já tinha saído da RBS, mas queria ficar em Brasília, acabei aceitando o convite, coordeno uma equipe de mais ou menos uns 30 pessoas, toda a área de eventos, publicidade e também a área de jornalismo do Ministério. É bem desafiador porque... É bem diferente, né, do que tu vinhas. Mas é bom porque esse ministério especificamente era um ministério que tinha uma vitrine do PT por conta do Bolsa Família. Então, fazer um trabalho bacana que também repercuta era desafiador. E eu acho que o ministro está conseguindo, acho que com um trabalho bacana de boa gestão na questão do Bolsa para quem realmente precisa. Enfim, eu acho que a gente está indo muito bem, eu acho que o ministro em si está indo muito bem. E ele é uma pessoa maravilhosa, foi nosso secretário, né, de Estado. 8 anos. Da saúde. Um dos poucos políticos que não está envolvido. Isso é importante, isso faz com que respalde ainda mais o trabalho dele. É a credibilidade. Exatamente. E aí eu tenho aqui que tu és formado em jornalismo, né, na Católica. Tu és nascido em Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre, meu pai era de Rio Grande. Então, com 10 anos eu fui para Rio Grande, aí fiquei um período
do início da faculdade, fui fazer faculdade de jornalismo aqui em Pelotas, porque não tinha outro lugar perto. Fiquei naquele período indo e voltando, depois vim morar em Pelotas. Quando eu comecei logo que eu comecei na faculdade, eu primeiro fiz um estágio na Rádio Pelotense, depois o Diário da Manhã me contratou, depois o Diário Popular. Enfim, estudante eu já estava trabalhando, então acabei vindo para cá. E aí depois fiz uma especialização em patrimônio cultural na Federal, que é um pouco do que eu acho que norteia os livros, que é justamente essa visão que eu tenho pela questão do nosso patrimônio histórico, enfim, daí a escolha dos 3 prédios, talvez. Pois é, aí também, no início, quando tu falasse dos anos 90, tu fosse criador e primeiro editor do Caderno de Cultura do Diário da Manhã, né? Da onde que vem essa tua ligação por cultura e patrimônio? É inerente? Tu por algum motivo resolvesse ir mais por esse lado? Casualmente eu recebi o convite do Diário da Manhã para criar o caderno na época de cultura. Eu sempre fui ligado à cultura, eu tinha ligações com teatro frio aqui. Sempre tive uma boa ligação com as pessoas que gravitavam nessa órbita cultural aqui. Então comecei realmente nessa área. Essa questão do patrimônio e da arquitetura, talvez é porque antes de ser jornalista, talvez uma das profissões que eu gostaria era ser arquiteto. Não fui. Acho que o jornalismo, ele engloba todas aquelas minhas paixões que é a arquitetura, a questão cultural, enfim. Quando eu vou para Brasília, que muda radicalmente. Aí eu fico focado basicamente em política, que também é uma coisa que eu sempre gostei. Então, assim, acho que o jornalismo ele é fascinante porque ele acaba ele engloba tudo aquilo que a gente gosta de fazer de uma profissão só. Então é isso. Eu tento direcionar a minha profissão, minhas coisas sempre nessa linha assim de arquitetura, história, que os livros são a história do teatro, a história do mercado e a história da biblioteca. Não é só a questão arquitetônica, nem só a questão do patrimônio em si, mas é a história mesmo. Então, assim, eu acho que isso é o que me direcionou e é o que eu acho que por isso que eu digo, sempre tenho uma dívida com Pelotas, porque essa formação que eu tive aqui é que eu tenho saudade disso. Então, eu acho que talvez agora, através dos livros, eu consiga matar um pouco disso. E aí, então, em 92, tu ingressou pela primeira vez numa RBS como correspondente da Zero Hora. Aqui, aqui, em Pelotas. A gente teve as casas Zero Hora no interior todo. A nossa foi um case de sucesso. Eu acabei daqui indo direto para Brasília para replicar um pouco o modelo que a gente estava fazendo aqui. E lá, aí eu comecei como editor, virei gerente, virei diretor da sucursal. A gente criou uma sucursal multimídia, onde todos os repórteres trabalhavam nas 3 áreas, rádio, TV, jornal, e foi também um período muito bacana dentro da RBS, um case de sucesso dentro da RBS. E, enfim, acho que foi quase 20 anos na RBS. Nossa. Fui colunista dos jornais, da Zero Hora, do Diário Catarinense, virei executivo, enfim, foi uma carreira bacana. E eu acho que 20 anos é um ciclo bacana de também começar e encerrar. Então. Pois é, eu não sei se sempre foi assim, mas ou se porque a gente chega a determinada idade que antes, né, a gente aí começa a fazer na prática isso, de dar uma virada nas coisas. Porque muitas vezes a gente entra e acha que vou seguir sempre fazendo isso até morrer. Mas geralmente na metade, aos 40 e poucos, 50, as pessoas estão mudando a sua vida, a sua trajetória profissional. Tu não sentes isso, assim? Acho que sim, acho que a gente tem que sair da casa, assim, né, da zona de conforto, né? Eu acho que isso é importante. Na RBS, porque como eu tive uma carreira que sempre nunca teve... Nunca foi igual, né? Foi de ascensão. Você uma hora você é colunista, depois você vira diretor de uma sucursal, uma hora você tem que implantar uma equipe multimídia, então sempre teve uma novidade. Então mas chega um momento que o jornalismo também passa por uma crise, as empresas de comunicação estão
passando por uma crise, e aí a gente começa a ter menos gente, enfim. Acho que foi um dos motivos que fez com que nesse momento eu buscasse outros caminhos, que eu acho que hoje é um caminho de consultoria, tanto para políticos como para empresas privadas, e eu acho que está bem. Eu acho que pretendo agora, em 2018 nós vamos ter campanha, pretendo atuar em campanha. Enfim. Isso aí é muito enfim, eu acho interessante. que eu quero sair fora do que eu sempre fazia. A minha experiência no Ministério está sendo muito bacana, porque é um mundo que eu realmente não conhecia, mas assim, eu estou com uma equipe gigantesca para os padrões, talvez, de empresas de comunicação, assim, tem quase 30 profissionais juntos. Gigantesco. Hoje, dentro da crise, que é as empresas de comunicação. Então, assim, está muito bacana de poder ter essa experiência do outro lado do balcão, né, que a gente chama. E a tua avaliação dessa retirada do nosso diploma, caçar o nosso diploma de jornalista, como é que tu avalias isso? Eu nunca dei bola para isso, vou te falar a verdade, assim, porque eu praticamente comecei sem estar formado. Eu já estava atuando no jornalismo. Eu acho que os bons profissionais vão se manter. Eu não vejo as empresas não contratando jornalistas. Eu acho que as empresas continuam respeitando o diploma. Então isso concursos também, propriamente concursos, colocam ali que tem lá que no ser. Ministério, por exemplo, as pessoas que têm que ingressar têm que ter, inclusive, comprovação de anos para determinados cargos. Então, assim, eu acho que tanto na área pública quanto na área privada, eu acho que está respeitando o diploma. Eu acho que foi apenas uma questão para acomodar determinadas pessoas que não tinham, enfim, e que não tivesse o sindicato. Mas para mim, necessariamente, eu acho que é uma discussão que não é tão importante, porque eu acho que os bons jornalistas sempre são bons jornalistas, sempre vão ser bons jornalistas. E aí, em 96, não, ainda tem aqui antes, que tu fosse autor de uma série de reportagens, né, que evitaram a demolição do Instituto João Simões Lopes Neto. Isso foi a minha primeira matéria, foi a minha última no Diário Popular e a primeira matéria que eu estrei na Zero Hora. Na verdade, na época, tinham localizado a casa do escritor, que ninguém sabia que ele tinha morado ali ainda, ou que seria ali onde ele residiu boa parte da vida dele, que ali ele construiu boa parte da obra literária dele. Então foi uma das matérias. Depois teve uma ameaça de demolição, uma disputa entre a dona do prédio, que queria demolir para a construção de um prédio. E eu acho que através das matérias na época a gente conseguiu preservar o prédio, e isso acabou resultando que eu acabei ganhando o prêmio, em 2010, a medalha 300 onças. Pela essa série de reportagens que fez com que a casa hoje é a sede do Instituto João Simões Lopes Neto, e maravilhoso. Assim. E o prédio em si é muito bonito. Né? E daí a importância da comunicação, né? Sim, da comunicação, da ideia de preservação do patrimônio. Nós tivemos aqui um período, e foi a minha tese minha monografia na especialização, que era como é que a imprensa avaliava a questão do patrimônio. Teve um período, basicamente nos anos 70, que foi um período de boom imobiliário em Pelotas, e muitos prédios históricos, eles tombaram por conta desse crescimento da cidade. Então, isso persistiu até os anos 90, que eu acho que entra o caso da casa, né? Mas dali em diante eu acho que começou uma outra visão. As pessoas aqui já têm uma visão muito mais preservacionista da importância que são os prédios históricos, a importância que é preservá-los e a gente ter uma identidade que eu acho que Pelotas poderia ser muito mais até, né? Se não tivesse tombado muito dos prédios. E explorar muito mais o turismo, que eu sempre falo. Exato. Ainda a carência que a gente tem. Você tem ali o centro histórico ali, que ainda preserva algumas características, mas tu vê que ali tem alguns prédios que poderia estar na sua essência
ainda sim, que deixaram só a intacta, fachada, né? Que aí não podia mexer na fachada, mas aí construíam atrás. Isso foi um erro, né? Porque a cidade poderia ter crescido nas suas extremidades, e não no centro histórico e preservado, e eu acho que é justamente isso, o turismo seria. Mas eu acho que, se você comparar com o Rio Grande, por exemplo, Pelotas ainda preservou muito mais o seu patrimônio arquitetônico do que Rio Grande, por exemplo. Então, enfim. E aí volta o teu foco no patrimônio, já nas tuas primeiras séries ali, que foi em relação a isso. E o pessoal em Porto Alegre, quando eu era correspondente, eu mandava sempre isso, mas não foi só o do Simões Lopes, era qualquer ameaça de prédio eu escrevia e denunciava. Então, teu foco sempre da arquitetura mesmo, né? Nesse período, a imprensa da capital dava muito mais atenção para o patrimônio, talvez por minha influência das minhas matérias, do que a própria imprensa local. Hoje não, hoje eu acho que a imprensa local realmente assumiu um pouco o papel, exato, né? Mas naquela época não. E nós tinha ali a ameaça aquele prédio da Casa da Banha, aquele que era o antigo Verdes Anos, que agora eu acho que parece que eu passei por ali, eles estão meio que, pelo menos, preservando a fachada. Estão preservando a fachada. A antiga sede do Diário da Manhã também. Então, assim, alguns prédios agora estão ganhando um ajuste. Assim, o 7 de abril, coitado, que ainda segue na luta, na batalha. O 7 de abril, infelizmente, eu lancei o livro, ele estava fechado, né? Mas impressionante, assim, mas eu acho que a cidade tem que continuar, eu acho que é um empenho da prefeita em tentar reabrir, eu acho que espero que ainda na gestão dela ela consiga. Porque... Não, é um absurdo. Não, é um absurdo. Você hoje só tem aí o Guarani. E sendo um dos mais antigos do Rio Grande do Sul. Não, do país. É o mais antigo do Rio Grande do Sul, né? Do Rio Grande do Sul, isso. Sim, um dos mais antigos do país. Né? E era um dos mais antigos em atividade. O 7 de Abril é uma espetáculo, em termos de importância no cenário nacional de teatro, é um dos mais importantes que tem. Eu me lembro que quando vinham os atores, e atores com letra maiúscula sempre reverenciavam quando estavam no palco. Se você vê no meu livro, você tem ali alguns... eu fui naquele livro de memórias do 7 de Abril, que você tem grandes artistas. E não só agora, da atualidade, você tem desde o século passado. Né? Esses grandes artistas, ou eles iam no 7 de Abril, ou eles iam na biblioteca se apresentar. Então você tinha, assim... nos dois prédios, talvez aquilo que de mais importante. E como a gente era um corredor de passagem para os teatros da Argentina e do Uruguai, e Pelotas fica nesse quase que um triângulo, assim, grandes companhias vieram para cá. Grandes companhias portuguesas, italianas, francesas se apresentavam aqui. E essa história é riquíssima. O 7 de Abril é uma das coisas mais geniais que tem aqui nessa cidade. E tanto que na época Pelotas era chamada Atenas Pelotense, né? Um pouco também por isso, né? Mas assim, se você falar em 1831, já nasce a ideia de um teatro, que termina a obra em 34 ali, você já tem um teatro. Imagina. Importante no cenário, assim, com grandes artistas se apresentando. Poucas cidades no Império, na época, tinham um teatro como o 7 de Abril. E é uma pena que realmente hoje esteja fechado, até pela burocracia. Eu acho que hoje é complicado, né? Você ter recursos para o restauro, mas eu acho que, espero que a Paula, e eu acho que a Paula está super empenhada nisso, consiga reabrir o teatro. Vamos para o intervalinho? Vamos. A gente vai para o intervalo e volta já conversando com Clécio Santos, patrono da 45ª Feira do Livro de Pelotas. Aqui você encontra a segurança que precisa. Rabassa Corretora de Seguros.
A tranquilidade da sua família começa com a proteção do seu patrimônio. Há mais de 40 anos, a Rabassa oferece total segurança com os melhores preços do mercado. Nossos profissionais são especializados para atender qualquer tipo de situação, pois cuidar de você é a nossa prioridade. Para melhor atendê-lo, também estamos na internet, através do site e das redes sociais. Mas nada como vir até a corretora conversar com a gente. A Rabassa fica na Rua Andrade Neves, 2283. Telefone 53 3027 8000. Loja Schornack. Os mais belos modelos para os seus momentos. Do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa. Schornack, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477. Voltamos com Entre Nós, que você já sabe, passa no canal 23 da NET, 20 da Blue e ao mesmo tempo pelo nosso site, conecta.tv.br. Isso mesmo, se você não é assinante, não está em Pelotas, pode nos assistir onde tiver conexão. E o nosso convidado de hoje aqui no programa é o jornalista e escritor Clécio Santos, patrono da 45ª Feira do Livro de Pelotas, que já começou. Te falava então um pouco da tua carreira, Clécio, e mostrar um pouquinho dos teus livros. O do 7 de abril que a gente falava foi o teu primeiro. Foi o primeiro. Quanto tempo tu demoraste para fazer esse livro? Em média 2 anos, assim. Eu acho que... Tu perguntavas também como é que eu tenho tempo. Isso, nos bastidores, como é que tu tem tempo de fazer? Porque é muita pesquisa, né? Mas aí eu conto com a parceria do Monquelá, que faz a primeira triagem da pesquisa e me envia para que eu possa depois escolher aquilo que eu vou retratar melhor no livro. Mas assim, quando eu acho que eu tenho que fazer um livro, é uma forma também, a minha vida sempre foi muito... acho que o Lourenço Casarré, que assina o prefácio desse livro, que é de Pelotas, o pai do Juliano Casarré, ator, ele disse que não sabia nem como é que eu, uma vida tão agitada, consegui ter tempo para escrever um livro sobre teatro. Mas realmente era uma forma de eu fugir um pouco daquele turbilhão que eu sempre estava escrevendo os livros. Então assim, parece que eu entrava num túnel do tempo, pro século XIX, e começava a retratar. É uma forma de também relaxar também daquela vida agitada que é Brasília. Então os livros, eles cumpriram também esse papel assim, de eu ter uma fuga, não só de uma volta ao tempo e um resgate da memória, da saudade que eu tenho por Pelotas, mas ele também me ajudou muito nesse sentido. Livros lindos. Normalmente eles levam 2 anos, então esse foi 2000, se eu não vou estar errado, 2012, 2014, o da biblioteca levou um pouquinho mais, mas na verdade assim, o convite foi em 2015 pela Lizarb, quando a biblioteca fechou 140 anos. E eu tive sorte também, né, porque o 7 de abril, a ideia do 7 de abril é porque é aquilo que a gente já falava, ele é talvez um dos mais importantes do país. O mercado, ele é lançado justamente quando o mercado de Pelotas é revitalizado e ganha hoje essa cara que ele tem hoje, assim, de confraternização, de artes. Então, assim, ele foi lançado justamente aqui, no período que é resgatado o mercado, é meio que
a cidade começa a se apropriar do mercado. Sim. Né? A revitalização. Então foi uma pura sorte também nesse sentido, assim, que coincidiu o término do livro com a revitalização do mercado. Essa foto aqui tá linda. E as fotos? E é uma pesquisa histórica também. Esse do mercado eu gosto muito também dessa parte que a gente dos anúncios antigos, das antigas bancas, enfim. Tem coisas curiosas nos livros do mercado, por exemplo, que o Zambrano, que construiu o Teatro Guarani, ele tinha açougues dentro do mercado, bancas de açougue. Então, são coisas assim, curiosidades que eu tento. A arquitetura, quem projetou o prédio foi um fotógrafo famoso na época, que é o Offer. E aí você encontra histórias como desde a fuga do cavalo dele na época. Então, curiosidades, bastidores mesmo, que né? Você vai ver. E aí da biblioteca foi quando a biblioteca de 2015 fechou 140 anos, a Lizardo acho que talvez também resultado dos outros dois livros. Sim, a Lizardo me chamou e disse que a biblioteca também merecia um livro à altura dela. E eu acho que ele completa uma trilogia, assim, dos três, né? As histórias meio que estão interligadas. E eu procuro também interligar essas histórias, contando episódios que às vezes o cara está aqui, mas está também no 7 de abril, enfim. Sim, até porque em torno da eu acho que praça ali, exatamente, né? A cidade girava em torno talvez desses três prédios, são os três prédios mais importantes dentro do cenário cultural da cidade. Tudo de mais importante aconteceu nesses três prédios. Assim. Você tinha e às vezes assim, engraçado, você tem no mercado espetáculos circenses lá, o 7 de abril, por exemplo. Os bailes de carnaval do 7 de abril eram muito mais populares que o da biblioteca. O da biblioteca era mais de gala no século passado. Aí você depois vai ter da biblioteca aquela disputa lá das diamantinos e brilhante. A coroação das rainhas já nos anos 1920 já vai ser na biblioteca. Aí já populariza um pouco mais. Então assim, por isso que eu digo, as histórias elas meio que são interligadas. O cinema começa na biblioteca, mas depois do 7 de abril, a primeira exibição de cinematógrafo é na biblioteca, mas depois do 7 de abril se transforma também num grande palco de cinema. Vários esses que exibiam esses mascates do cinema se apresentavam lá. E também depois ele virou um bom período que ele era cinema mesmo, cinema de tela. Então, assim, eu acho que são histórias... são todas. E acredito que sejam os principais pontos turísticos da cidade. Não imagino. E assim, de um caráter que quase que público. A biblioteca não é pública, né? Embora ela tenha público. Ela tem. Mas ela é hoje, talvez, assim, ela não é só um acervo de livros, ela não é só um belo prédio, ela realmente ali, as coisas realmente ali acontecem. Você tem apresentações no andar de cima, concertos. Essa é o que acontece hoje na biblioteca. Isso acontecia no século XIX. Você tinha grandes concertos. A princesa Isabel foi lá. Você tem um período ali de grandes concertos. Depois teve um período também que o Conservatório de Música ficou fechado e que se transferiu para a biblioteca. Aí você tem nomes como Madalena Tagliaferro, que também com 13 anos se apresentou no 7 de abril. Aí depois, mais já famosa, ela vem para a biblioteca, numa apresentação do conservatório. Então, essas histórias, por isso que eu digo, os três eu acho que formam quase que uma trilogia. Se você ler os três, você tem uma radiografia da história cultural de Pelotas. Não, e esse aqui é o que tu vais lançar na Feira do Livro, que já começou. Amanhã é a inauguração oficial. Né? E dia 14 eu lanço na biblioteca, que é o aniversário da biblioteca, dentro da programação da feira. E dia 15 na Feira do Livro. Dia 15 na Feira do Livro, com sessão de autógrafos. Sessão de autógrafos e tudo. Tudo que tem direito. E todas as pessoas que querem conhecer um pouco da história de Pelotas têm que estar lá. Não, e te conhecer um pouco. Eu acho interessante. Mas esse programa aqui esse programa vai ajudar a gente. Mas assim, muitas pessoas que, claro, que conhecem o trabalho e não a pessoa, porque geralmente é isso. E o teu linguajar,
para os livros, te facilita o jornalismo ou... Sim, é completamente diferente. Não são, Sim. Você não vai ter uma tese acadêmica, eu nada contra, mas eu acho que O mais popular, o a mais... forma que o jornalismo conta as histórias, eu acho que é uma coisa que tenta te reconstruir uma história no tempo, que você faça uma viagem. É isso que eu procuro, né? Contar a história de uma forma que é própria do jornalista, mas que tente fisgar o leitor dentro dessa história. Nada contra as teses, mas eu acho que tem belas teses que até me subsidiaram para o livro. Mas eu acho que às vezes a leitura ela não é tão prazerosa. Talvez, não que o jornalista sempre tenha. Não, mas é que somos contadores de história, também não quero criar né? uma polêmica com a academia, mas eu acho que a forma que o jornalista conta uma história ela é mais agradável, ela permite que o leitor está lá sentado, ele se transfira para aquele século e consiga fazer uma viagem. Essa tentativa, assim, que você vai imaginando como é que eram os grandes concertos, como é que eram as exposições. A biblioteca foi talvez um dos espaços mais nobres de artes plásticas aqui, por exemplo. Tudo de mais importante nas artes plásticas aconteceu lá, grandes exposições. Você tem exposição no século XIX, depois você tem uma grande exposição em 1903, você vai ter Leopoldo Gottuso, que é talvez o nosso pintor mais conhecido, com 16 anos apresentando 5 obras lá na biblioteca. Desconhecido ainda, e a imprensa na época dizendo, olha, esse rapaz tem que estudar fora. E ele vai, estuda fora e depois volta já famoso e de novo na biblioteca expõe. Você tem no acervo da biblioteca alguns dos quadros dele, integrando o acervo da biblioteca. Então, eu acho que assim, o livro, ele também tem, os livros têm um caráter iconográfico muito bonito, não só de recortes de jornais que eu gosto, que também, às vezes você também não viaja no tempo só com o texto, você também entra naquele recorte de jornal e vê uma notícia, e aquilo é... E que a biblioteca tem... vasto para pesquisar esses jornais. A biblioteca me facilitou a vida, né? Claro, esses jornais antigos. Os jornais estão lá. Mas você tem, assim, a Princesa. Sim, imagina. A Rita Lobato foi a primeira médica formada no Brasil. Ela teve na biblioteca, ela faz uma declaração sobre a história da biblioteca maravilhosa, que eu reproduzo no livro. E assim, o hino da biblioteca a gente localizou. Acho que o livro ele cumpre. Não, e a biblioteca, para quem não conhece, que não é daqui de Pelotas, é um espetáculo, é um prédio espetacular. Você tem o ex-presidente Fernando Henrique pesquisando nela, que joia. A sua tese Brasil e Escravidão no Brasil Meridional. Que legal. Enfim, eu acho que você tem... Tem fotos também maravilhosas. Tem, as fotos são do Paulo Rossi, que trabalhou comigo já no livro do mercado. E a ideia sempre foi ter um fotógrafo que desse uma identidade também visual para o livro. Quantas páginas? 228, acho, ou 224. E esse também tu demorasse mais ou menos uns 2 anos? Ou foi mais... O da biblioteca foi um pouco... Não, culminou que foi 2 anos, mas ele foi mais trabalhoso que os outros. Porque ele tem uma riqueza de detalhes, assim, de datas, que é muita data. Assim, então, porque o prédio, ele só tinha um andar, né? Depois ele foi construído o segundo andar. Não, na verdade, primeiro não tinha nada, né? Sim. Começa em 1875, o jornalista Antônio Joaquim Dias lança a ideia de que tem uma biblioteca. Ela funciona num prédio improvisado, cedido pelo Visconde da Graça. E aí, em 1878, 3 anos depois, é lançada a pedra fundamental ali do lado da prefeitura para a construção do prédio. E aí demora mais ou menos até 1885, uns 10 anos, para a construção daquilo que seria o primeiro prédio, a primeira fachada, que você vai ver assim, em reproduções de cartões postais antigos, a fachada... a primeira fachada do prédio, que depois ganha um segundo andar em 1915. E você tem também, como capítulo, a história desses arquitetos que construíram, a disputa entre, por exemplo, o primeiro prédio, teve 2 arquitetos que disputaram quem seria o melhor projeto, né? O Isela e o Pinot.
que também construiu aquele prédio ali do Eliseu Maciel do lado. Ele perde para o Isela, o prédio, o projeto do Isela ganha, mas depois ele constrói o do Eliseu Maciel. E também tem uma história, que a biblioteca acaba cedendo uma parte do terreno para a Faculdade de Agronomia. Isso tudo está no livro. Então, assim, também conta muito para as pessoas, não, né, então, assim, comprarem. E isso aqui deve ficar, não sei, mas mais preocupado, acredito eu, porque mexe com datas, mexe com dados históricos. Você não pode errar Não, nisso, né? Eu acho que nisso aí deve ser uma preocupação muito grande. Não, por isso de retratar fielmente. Por isso que ele foi mais trabalhoso. E tinha datas que não batiam com datas que você via já, que são eternamente publicadas, e aí mas não é isso bem que aconteceu. Então, assim, os livros eles tentam dar uma correção, porque a gente sempre acaba em histórias resumidas dos prédios, você tem lá construído e tal. Ou cerca, mas às vezes não é bem assim. Aproximadamente às vezes não é bem assim, né? Então, eu acho que esse da biblioteca ele foi mais trabalhoso por causa justamente isso. Ele teve muitos momentos assim de que agora depois se transfere o prédio e eu precisava retratar da melhor forma, que não tivesse nenhum erro, e eu acho que não. Então, assim... Não, e ainda não tendo as fontes, porque... Não, a fonte foi até... Sim, mas fontes, tipo, olha, tava aqui, foi tal, a pessoa ali falando, não. Eu, por exemplo, quando eu estava aqui, o meu período da biblioteca que eu conheço, que foi nosso professor, é o período do Joaquim Pinho. O Pinho. E o Pinho tem uma importância antes da Lizarbe. A Lizarbe foi talvez você na introdução falou, Fernanda, a primeira mulher. Ela faz a terceira restauração, talvez mais importante do prédio, quando em 2005 cai aquela clarabóia gigante que a gente vê, e é linda, e ela inicia a reconstrução do prédio. Mas antes dela, o Pinho, eu acho que teve um papel fundamental, porque o Pinho conseguiu enxotar da biblioteca a Câmara de Vereadores, que ficou durante, desde do golpe militar até os anos 90, ficou ocupando a biblioteca. Então, na verdade, você não tinha mais uma biblioteca durante quase 30, 40 anos. Você não tinha uma biblioteca, você tinha uma Câmara de Vereadores lá. E aquilo foi tão danoso para o prédio, porque não havia preservação. Não, imagina. Imagina, uma Câmara de Vereadores dentro da biblioteca. Então, o Pinho resgatou isso, e eu me lembro ainda do Pinho e as voltas com andaimes, tentando remediar aquilo que a Câmara destruiu na época e tal. Então, assim, essa é voltando à tua pergunta, fonte, essa né? foi a minha vivência, claro, assim, pessoal, física e sim, tal. Agora o resto foi realmente uma ampla pesquisa nos jornais da biblioteca, naquilo que já havia sido publicado. Eu acho que a biblioteca daria não só um livro, daria uma enciclopédia, assim. A questão dos cursos noturnos, os primeiros cursos noturnos para o proletariado criado ali, daria um livro só, tem uma tese até acadêmica sobre isso. Mas eu tentei retratar aquilo que eu achava mais curioso dessa visão jornalística. Assim. Aí você tem o Clube Abolicionista, fundado na biblioteca, você vai ter, olha, eu acho que tem fervilhava, era na biblioteca. Era na biblioteca, mas assim, eu ideias. Acho que em termos de resgate histórico, o livro eu acho que eu consegui. Talvez um trabalho que mais eu te entregasse. Ele foi difícil, assim, porque eu precisei passar fim de semana, inclusive, trabalhando nele. Mas o resultado é lindíssimo. Eu acho que talvez um dos livros mais... Porque ele até o projeto... É o xodó. Não, o projeto gráfico ele é quase que uma... Eles são... As cores foi mais ou menos escolhido para contemplar um pouco parecido com o 7 de Abril. Mas assim, no 7 de Abril eu uso muito jornais. Tá. Nesse do mercado a gente já usou menos. Mas já usou os tons dourados, e o da biblioteca ele é um pouco tons dourados com a existência de jornais, ele é um mix talvez dos três. Eu acho que eles fazem uma bela coleção. Fazem sim. Adquiram os três. Fazem sim. A gente vai para o último intervalinho, vai lá tomar uma aguinha e volta já que a gente continua a falar
com o patrono da 45ª Feira do Livro de Pelotas, o jornalista e escritor Clécio Santos. O nosso corpo é feita de água. E a Terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais. A gente não pode deixar ele morrer. A Clínica Psicopedagógica Carla Belém, há 5 anos, proporciona qualidade de vida a crianças com dificuldade de aprendizagem. Meninos e meninas de 4 a 9 anos de idade que apresentam necessidades especiais como autismo, síndrome de Down, transtorno de déficit de atenção, entre outras. Aqui o universo é mágico e todo dedicado a elas. As atividades são desenvolvidas ou adaptadas pela pedagoga, psicopedagoga clínica e especialista em atendimento educacional, especializado Carla Belém. Cada espaço tem uma finalidade e cada criança tem uma maneira diferente de tratamento. São brinquedos, jogos psicomotores que vão desenvolver, por exemplo, o raciocínio lógico, a concentração. O painel sensorial, mãozinha, gato, até uma mesa virtual digital. Afinal, a tecnologia está aí e tudo que possa ajudar é bem-vindo. A Clínica de Psicopedagogia Carla Belém fica na Avenida Domingos de Almeida, 1146, Sala 7. Telefone 53-3306-3990. Site www.carlabelém.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos com o último bloco do programa Entre Nós, que hoje está conversando com o patrono da Feira do Livro de Pelotas, que começou e vai até o dia 19, aí na Praça Coronel Pedro Osório, e que está lançando, o Clécio Santos, mais um livro, dessa vez, a história da Biblioteca Pública Pelotense. Vou mostrar aqui atrás, a capa, que é na escada, contra a capa, que é um prédio espetacular. E falávamos um pouco dessa fidelidade que tem que ter, né, nesses livros, porque vão ficar para a história e vão ficar para serem fontes de outros estudos. Daí, de repente, a maior dificuldade e a demora para ser mais preciso em relação a esse tipo de literatura. Tu pretendes continuar fazendo? Sim, eu tenho alguns projetos, assim, eu não sei qual que vai... Vim primeiro. O da biblioteca, por exemplo, não estava nos meus planos, então foi graças ao convite da Lizarbe que eu passei ele na frente, porque eu achei que realmente coroaria essa trilogia. Assim. Agora, eu pretendo continuar, eu tenho um livro que eu ainda não consegui botar de pé, mas que eu já comecei a pesquisa, de certa forma eu já contemplo uma parte aqui, que é a vida do Leopoldo Gottuso. Esse é um livro que eu quero fazer. Acho que devo concluir, mas eu acho que ele merece até um resgate bem maior, a vida dele, como é que foi de estudos fora, na Europa, enfim. Tem uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho que foi pouco explorada, que foi o que a gente falou um pouco no início, foi aquela história das grandes companhias, e a minha ideia é tentar ver,
justamente as companhias que gravitavam entre Pelotas, Buenos Aires e Montevidéu. E eu acho que a gente tem bastante material já coletado, já pesquisado para poder formar isso. Como é e até por ser perto, né? Uma coisa, sei tu lá, consegue ir os lá. Teatros né? do Cone Sul. Interessante. Assim. Então, assim, tem um projeto que é também sobre os moles de Rio Grande, que já foi encomendado e eu já até recebi adiantado uma parte para fazer. E é uma coisa que também, para mim, é importante, porque além de Pelotas ser também afetivamente ligada à minha vida, o Rio Grande, a Praia do Cassino também, e os moles em si, que é talvez uma das obras de engenharia arquitetônica mais importantes do mundo naquele período. Então, contar um pouco dessa história E a gente que é daqui, a gente é apaixonado pelo Cassino. As Sim. pessoas dizem assim, não, Santa Catarina, não sei o quê. Não, é lindo, mas eu sou vai suspeito, A gente é apaixonado. Eu sou suspeito porque a gente saiu, meu pai era Rio Grandino, e a gente morava em Porto Alegre, mas a gente sempre As veraneava férias no sempre no Cassino. Era uma viagem longa, às vezes de carro na época, né? Hoje é mais fácil as coisas, mas quando eu era pequeno, eu tenho essas lembranças. Então os moles para mim vai ser bacana também fazer. Então assim, são 3, mas tem mais. Sim, vão surgir, até pode surgir, né? Vamos ver o que se concretiza primeiro, assim. Eu acho que talvez os moles vai ter que se concretizar, porque eu vou ter que já uma encomenda do livro. Claro. O Gotuso é uma coisa que eu pretendo fazer com calma, porque eu quero fazer um grande livro. E aí eu te pergunto, já que tu falasse, é mais fácil tu fazer um livro por encomenda ou quando não, eu quero fazer sobre tal coisa? Eu já vou te responder. Eu acho que assim, a encomenda ela também tem que me motivar. Claro. Então assim, não adianta também querer que tu escreva uma coisa nada a ver. Não vou fazer assim. Se for uma coisa assim, um tema que não me agrada, claro. mesmo que não. Até porque isso me toma tempo, não é pelo dinheiro, exatamente. Não é pelo que... Eu acho que a pessoa tem que ter prazer, né? A ideia dos livros não é viver disso. Sim. Não quero. Sim. Eu acho que aquilo que tu estava falando logo no início, Fernando, eu quero que os livros fiquem realmente para a história, que daqui a 50 anos as pessoas pesquisem nos livros. Como já está acontecendo. O 7 de abril já está virando referências de várias teses, teve um livro que lançaram nos Estados Unidos sobre teatro e ele é citado. Então, assim, é isso que eu quero. Claro. Eu quero que a história dos 3 prédios, da história deles, seja perpetuada. Então, daqui a 50 anos, nem eu estou mais aqui, mas o livro vai obras ficar. ficam. Exatamente. Então, tem que me agradar para eu poder escrever. Até porque eu acho que não tem como desenvolver, né? Senão é que nem... É aquela coisa comercial, né? De fábrica. Produção em fábrica. Não farei isso. E a ideia é seguir nessa linha de junta história, sou um historiador frustrado, que aí agora eu viro um historiador para poder contar essas histórias. É muito interessante. E historiador e arquiteto, né? Mas eu te falei, o jornalismo eu acho que ele engloba... São os contadores, ele claro. engloba essas coisas que eu não... Porque tu não tem um determinado momento na tua vida que você tem que escolher qual é a profissão. Você vai ser arquiteto, você vai ser... A arquitetura era uma das coisas que eu queria ter feito, a história era uma das coisas que eu queria ter feito, e acabei fazendo jornalismo, e hoje eu acho que eu consigo reunir nos livros aquilo que eu gostava, ou que eu gostaria de ter seguido carreira. Sim. Realmente a gente consegue, até nas entrevistas, ou quando a gente conhece pessoas, que nem eu digo, tu vai absorvendo informações, né? A gente consegue ir absorvendo informações, né? Eu não poderia ter escolhido profissão melhor. Eu sempre digo, mais que jornalista, escritor, não, sou sempre jornalista. E você sempre jornalista. Sim. Eu acho que isso a gente é sempre jornalista. E escritor agora é consequência daquilo do meu trabalho e dos livros que estão aí. E não pensas em escrever alguma coisa, nunca pensasse em escrever fora
dessa área Mais romance. Isso, ou um romance, Pode ser, ou um conto. não. Tu escreves já alguma coisa? No momento não, eu não vou, eu Tá, sou muito crítico comigo. Tá, mas e tu escreve particularmente, assim, tu tem coisinhas escritas? Tem. Poesias? Tem um livro agora, textos. tem um livro que eu estou lendo que se chama Neve na Manhã de São Paulo. E ele conta a história do Oswald de Andrade, uma paixão dele que ele tinha num local que aquele pessoal da Semana de Arte Moderna se reunia. Ele junta uma coisa meio romanceada com história. Então esse talvez seja um caminho assim, que eu acho que pode ser legal, assim, que tu tenha também a história verídica, mesmo que romanceada. Isso pode ser o caminho. Mas no momento, eu ainda não eu sou... Tu continua jornalista, historiador, arquiteto. Exato, quase isso. E o que tu gosta de ler? Tens tempo? Muito. Tenho quase 5 mil livros, dividido em 3 apartamentos, Pelotas, Brasília. Tenho uma biblioteca grande. E eu gosto de ler desde policiais, eu tenho muito livro de policiais, eu acho que essa é uma coisa que me dá um prazer de fugir também um pouco daquele dia a dia, mas eu leio de tudo. Tenho coleções de viajantes, aqueles viajantes do século XIX que passavam pelo Sul, Simões Lopes, mas eu leio muito variado, assim. Bastante coisa. É que eu sempre falo, porque é que nem eu digo, para tu escrever bem, tu tem que ler muito, né? Eu gosto de ler 3 ao mesmo tempo, assim, eu tenho uma mania, assim, quando o livro é muito bom, eu paro, pego outro e vou tocando 3 ao mesmo tempo, porque me dá uma angústia de terminar ele, então eu começo a pegar mais livros, então normalmente eu estou lendo 3 ao mesmo tempo, assim, então é isso. Nossa, que loucura! Mas gosto de ler. Eu não consigo ler 3 ao mesmo tempo. Quando tá para finalizar o livro, sim, aí eu paro um pouco, porque para não me, porque se eu vou ter que, aí é foco sim, total. tem que fechar. Porque tem um momento assim do livro, assim, ele tem um momento de 2 anos que dura a pesquisa, pensar os capítulos, às vezes tu leva tempo nisso. Claro. Agora tem um momento que é para escrever mesmo tudo que tu já juntou. Então aí, nesse momento assim que às vezes dura de 3 a 6 meses, aí eu dou uma parada, porque aí eu acho que precisa concentração total na história que eu estou escrevendo. Mas enfim, eu acho que consigo tempo para tudo. Eu acho que eu acho que quanto mais a gente faz, mais a gente acha tempo. não é verdade. Porque às vezes a gente vai parando, não consigo fazer nada, não faço nada. Não, eu só não fizer nada, Fica louco. eu preciso estar com Tá alguma atividade. sempre produzindo. E tu ficas aqui, ou tu só veio pra Feira do Livro, depois vais embora? Vim para a feira, vou ficar os 19 dias da feira. Então as pessoas vão poder te achar na feira. Tirei férias, vou ficar uns dias, até porque é bem isso, eu estou muito orgulhoso de estar sendo o patrono da feira. É isso que eu queria voltar É uma feira que eu e que voltou para a praça, que era o lugar dela, né? Que na minha memória afetiva, assim, eu frequentei como jornalista, eu frequentei como leitor, né? Então eu sempre gostei daquele ambiente. Para mim é uma honra muito grande estar de volta agora como patrono. E num ano que eu estou realizando talvez uma das obras que eu julgo talvez a mais importante, que é a da biblioteca. Então assim, é legal você estar numa feira que você tem o teu livro, que vai ser lançado também. E tu ser homenageado. E esse reconhecimento. Nossa, deve ser uma alegria muito grande. Eu estou extremamente agradecido. Eu acho que a praça ali é a alma da cidade nesse período. Eu acho bonito essa socialização que acontece entre as pessoas, a literatura, os autores. Então, esse ano vai ter a primeira feira com a estátua do João Simões Lopes Neto construída ali. Eu ainda não consegui tirar foto com ele. Não, mas não pode ser. Eu já moro em Brasília, tirei, Fernanda. Como é que você... Tu acredita que não? E tu sabia que a minha monografia foi sobre, no jornalismo, foi sobre João Simões Lopes Neto, jornalista. Então você tem que ir lá tirar a foto. Tem que tirar a foto. Eu tirei ano passado, quando a gente lançou aquele inédito dele, A Família Marimbondo, que foi um texto encontrado pelo Munkelá,
com o pseudônimo de Serafim Bemol, eu faço o pós-fácio e o Audilch lê o prefácio, apresentando essa obra que era inédita do Simões Lopes Neto. Então, com o livro da família Marimbondo, eu tirei a foto do lado do Simões. Legal. Hoje o Simões vai ficar me observando lá, porque vai ser uma feira com ele observando. A responsabilidade é maior. É maior. E aí até para as pessoas aqui saberem, né, que a feira vai até o dia 19 de novembro, agora, desse mês, né, que entrou, a partir da 1 da tarde até as 10 da noite, na Praça Coronel Pedro Osório. É só aparecer lá, vão ser 15 livreiros, pela informação que eu peguei. Vão ser 15 livreiros. Antes né? de eu vir para cá, eu estive lá E nesse horário de verão, coisa boa. Não, maravilhoso. As barracas montadas. Exatamente. É um ambiente. Você pode ali tomar um café, já tem algumas. Eu acho que tem shows ali na volta. Acho que aí você está perto do mercado, que também ganhou uma atividade noturna importante. Eu acho que esse período, até 19, vai ser o período, acho que ali vai girar tudo que tiver. Quer encontrar as pessoas de vários. Acho né? que vale a passada lá. Nossa, com certeza. E aqui também eu tenho que vão ter também algumas novidades na feira. Acho que vai ter um show de Arnaldo Tunes também. Isso. Vão ter rodas de conversa para fomentar a troca de experiência, né? A possibilidade de apreciar apresentações culturais na tenda João Simões Lopes Neto e também na biblioteca, né? Que é a biblioteca sempre se convidou, sempre ali, né? Um braço, assim, sempre. né? E aí são 15 livreiros como expositores, e a tenda dos autógrafos terá um espaço especial reservado para os lançamentos das obras literárias, entre elas do nosso patrono desse ano, jornalista e escritor Clécio Santos, que faz uma bela obra, a terceira dele, em homenagem à Princesa do Sul, né? E esse sobre a Biblioteca Pública Pelotense, né? Que vai passar esses dias ali na praça, o pessoal vai poder conversar com ele. Teu dia de sessão de autógrafos? 14 de novembro, do aniversário da biblioteca, na biblioteca, e na feira, dia 15. Então, imperdível, Deixei para o final, claro, para poder até lá. Ficar curtindo ali, conversando, trocando ideias. O da biblioteca foi 14, porque tinha que ser no aniversário mesmo, né? Claro, ainda mais que que são 142 anos. E aí eu também não quis lançar antes na feira do que lançar. Claro. Tinha que lançar primeiro na biblioteca. Então na feira vai ser no dia seguinte. Que eu acho que aí quem não puder ir na biblioteca. Está no dia 14, dia 15 vai estar na feira. Queria te agradecer imensamente. Foi um prazerzaço voltar a te ver depois de quê? Uns 20 anos. Não vamos dizer. Ai, que horror! Mas é um prazer. Um colega querido, um amigo, assim. Prazer. E cada vez mais sucesso nessa tua trajetória. Que bom. E vamos nos encontrar na praça para tomar um café e conversar. Te espero lá. Tá certo. E parabéns pelo reconhecimento. A gente agradece as pessoas que reconheceram esse trabalho do Clécio, que vem se dedicando há anos, né, a Pelotas, embora não seja, né, natural da cidade, traz ela no coração, e uma paixão maravilhosa pelo que a gente viu aqui nesses 3 livros, e teve agora seu nome escolhido para ser o patrono dessa feira tão grande, né, e tão tradicional no Rio Grande do Sul. Eu acho que pena que todas as cidades do interior fazem junto, né? Não, até eu não acho, mas eu acho que toda cidade deveria ter uma feira como a de Pelotas. Eu acho, né? E bem nem todas têm, mas que bom que todas pudessem ter. Né? Olha, e um prazer estar aqui, realmente, te reencontrar. Para mim foi um prazer imenso. As horas, esse tempo do programa passou assim, eu estava com receio, né? Capaz. Mas foi assim, a conversa fluiu muito bem. A gente perde às vezes o contato físico, às vezes de falar, mas lá dentro a gente continua sempre os mesmos. Obrigada. E vocês estão convidados, né, para a partir de agora até o dia 19 irem
na Feira do Livro de Pelotas, que fica ali na Praça Coronel Pedro Osório, aproveitar, reencontrar, comprar livros, assistir shows. Agradeço mais uma vez por vocês terem ficado entre nós, tanto pela TV quanto pela internet. E o nosso próximo encontro ao vivo é quinta-feira que vem. Até lá!